Neste momento eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e pedir a graça do Senhor para que eu possa ter sabedoria do céu para falar do amor de Deus. Eu não quero falar nada de mim mesmo, mas sim pela capacidade do Espírito Santo e a sabedoria do Pai. Hoje eu quero dar continuidade à história de João, no Apocalipse capítulo 5. Quero ler o capítulo e depois eu vou ler as referências do mesmo capítulo aqui, porque a gráfica aqui é muito pequenininha a letra, então eu preciso, a escrita muito pequena, e eu escrevi aqui, todo dia eu faço isso, quando eu vou fazer o programa, as referências eu tenho que escrever. E aqui eu quero ler, capítulo 5, verso 1, diz assim, o título da leitura: Jesus ressuscitado revela e realiza o projeto de Deus. Vi depois um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então Jesus, vocês viram no outro programa, eu falar que que João viu Deus sentado no trono, né? E que ele parecia uma pedra de jaspe e que tinha um arco-íris, né? Com pedras preciosas ao redor, em cima do trono de Deus. Era um livro escrito por dentro e por fora e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no mundo dos mortos, era capaz de abrir o livro ou ler o que nele estava escrito. Eu chorava, João disse que chorava. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado capaz de abrir ou de ler o livro. Um dos anciões me consolou. Vocês viram que no capítulo 4, lá falou que tinha 24 anciãos, depois mais 24 anciãos, então dava 48 anciãos, né? Então um dos anciãos me consolou. Para de chorar, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Ele é capaz de romper os selos e abrir o livro. Então a preocupação de João era que ele não via solução para ler o livro, porque dizia que nem no céu, nem na terra, nem na terra, nem no céu não tinha ninguém capaz de ler o livro que estava, de romper os selos daquele livro que estava na mão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. De fato, vi um cordeiro, estava entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos. Então ele viu um cordeiro que estava no trono também, junto com os 4 animais que ele viu, né? O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos. Cordeiro, o Filho de Deus. Ele vinha enviado. Deus enviou porque sabia que ele trazia os 7 Espíritos de Deus. Trazia o poder do Pai, o poder do Filho, o poder do Espírito Santo. Então o cordeiro veio, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro,
os 4 seres vivos e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um canto novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. Então aqueles que louvaram, né, que cantaram este louvor. Tu és digno de receber o livro e abrir os 7 selos. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, era digno, só Ele, só Jesus era digno de romper aqueles selos. Agora, passo para ler aqui, que eu escrevi aqui na folha, as referências, né, que a referência é bem menor, a gráfica, do que a leitura do capítulo. Então aqui, vou começar a ler as referências. Referência do capítulo 5 de Apocalipse. O livro completamente fechado, 7 selos, lacre, e inteiramente escrito por dentro e por fora, está na mão de Deus, porque contém o projeto de Deus. Porque que somente o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro que foi imolado, tinha o direito de receber o livro da mão de Deus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Só ele tinha o poder. Por quê? Porque ele já veio, morreu por nós, deu a sua vida. Ele já tinha vencido a morte, vencido, passado por quantos problemas aqui na terra. Então ele morreu para nos dar vida. Seu sangue foi derramado para nos dar vida. Então, por isso, somente Jesus Cristo tinha o direito de pegar aquele livro da mão do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso, e abrir os selos, cortar, romper os selos daquele livro. Aquele livro, segundo aqui a leitura, a gente vê que era o Velho Testamento. Porque aquele livro foi Deus em primeiro lugar, criou a terra, criou tudo e fez o homem à sua imagem e semelhança. Nos criou como fortaleza e como semelhança do nome santo de Jesus Cristo, como semelhança do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, o Filho amado, que veio morrer por nós, pecadores, para perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. Sim, ele tem o poder de romper, de pegar aquele livro da mão do Pai, porque ele disse nas suas palavras. Quantas vezes Jesus Cristo pregou a palavra e disse assim: eu só falo aquilo que o Pai mandou eu falar. Eu só faço aquilo que o Pai mandou eu fazer. Então Jesus, Filho de Deus, obediente ao Pai, ele não desobedeceu, por isso ele venceu. E se nós obedecer ao Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos vencer. Nós vamos chegar na glória do Pai. Junto com Jesus Cristo, nós iremos morar se nós servirmos a Deus. Então diz aqui a palavra do Senhor. Podemos dizer que é o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é esse o livro fechado, que se torna plenitude compreendido na pessoa de Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo podia pegar aquele livro, porque ele tinha que dar a continuidade, romper os selos daquele livro, para que o que Jesus Cristo fez? Ele pregou
na sinagoga. Ele leu o livro de quem? De Isaías. Aí tem pessoas que dizem assim, mas o Velho Testamento, isso aí está lá no Velho Testamento, assim como que as coisas que estão escritas no Velho Testamento são passado. A palavra de Deus sempre é o presente, sempre ela é o futuro, ela nunca é passado, sempre é o presente e o futuro, porque o Velho Testamento, sim, é o começo da história. Quem começou a história foi Deus. E o Filho veio dar continuidade da história. Morrer por nós, pecadores. Porque nós, mesmo sabendo que Deus era o Senhor, igual no tempo de Moisés, de Abraão, que pregaram a palavra de Deus, anunciaram a palavra de Deus, Moisés, andando com o povo de Deus, Deus mandou que Moisés saísse do Egito com o povo dele e prometeu uma terra prometida. Disse para Deus, para Moisés, que ele daria uma terra que ia manar leite e mel. Aleluia. Só ordenou que ele saísse do Egito. E para sair do Egito não foi fácil. Mas ele saiu, e mesmo assim ele andou 40 anos. E a palavra de Deus diz que os calçados, foi de pé, não foi de carro não, hein? Que eles andaram não, foi uns pezinhos, 2 pezinhos. Hoje as pessoas têm tanta facilidade, mas há tanta desculpa para não servir a Deus. Mas eu quero te dizer, Jesus veio, teve o poder de pegar da mão do Pai, lá naquele trono glorioso, cheio de glória, força e poder. Ele pegou o livro e cortou, rompeu os selos. E então hoje, Jesus Cristo nos deu a graça de nós termos continuado, de continuar. Para continuar, o que o homem tem que fazer? Aceitar a Jesus como Salvador da alma e passar a obedecer a palavra, passar a louvar um cântico novo para Deus. Quando você aceita Jesus, você começa a cantar um novo cântico para o Deus Todo-Poderoso. Cristo morto e ressuscitado é o Cordeiro. Êxodo 12. Imolado pelos pecados do mundo. Está de pé, porque ressuscitou. Cristo está de pé, por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou para nos dar vida eterna. Vimos na história bíblica que Jesus, quando ele estava fazendo a obra, o trabalho de Deus, que Deus mandou ele fazer, ele ressuscitou Lázaro. Já estava com 4 dias que estava morto. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, Marta disse, Maria, Senhor, já cheira mal, porque já está com 4 dias. Aí Jesus disse, tirai a pedra. Porque embora nossos pecados sejam preto como escarlata, vermelho como carmesim, tirai a pedra. Deixa Jesus Cristo entrar na tua vida. Jesus disse, tirai a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Quando você tira a pedra do seu coração, você renasce, sai para fora, ressuscita dos mortos, porque o pecado é a morte do ser humano. Jesus disse para Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Como eu disse na outra leitura, Jesus ressuscitou também, antes dele ressuscitar, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim.
Depois Jesus morreu e ressuscitou para completar em nossos corações a certeza de que nós vamos ressuscitar. Se Jesus vier buscar nós agora, seremos transformados. Mas se não, seremos, se Jesus vier e nós estiver já dormindo com o Senhor, os que dormem com o Senhor vão ressuscitar dos mortos. Então diz aqui a palavra do Senhor, o símbolo do leão e rebento. Jesus tem a plenitude do poder de Deus. O símbolo do leão e rebento é a plenitude que Deus recebeu, que Deus deu para Jesus. A plenitude do Pai estava naquele livro sagrado que estava selado. 7 chifres que estava no cordeiro é a plenitude do Espírito de Deus, pois ele vê tudo o que acontece na história. 7 chifres que estava no cordeiro quando João viu que o cordeiro foi Jesus, que foi imolado. Os 7 chifres é a plenitude do Espírito Santo de Deus, pois ele vê tudo. É aquilo que eu falei para vocês. Os olhos que estavam nas asas daqueles animais é a plenitude também do poder de Deus que vê tudo. Pois ele vê tudo o que acontece na história. Não adianta nós pensar que nós se esconde de Deus. Se cavar um buraco na terra e você entrar achando que se esconde, Deus está vendo você, contemplando você. Não existe um lugar que o ser humano possa se esconder de Deus, porque os olhos de Deus têm a plenitude do poder. Os olhos de Jesus Cristo têm a plenitude do poder do Pai, aleluia, na história do homem. 7 olhos, 7 espíritos, quer dizer que Jesus pode receber e abrir o livro, porque na sua morte e ressurreição, Jesus realizou o projeto de Deus, que é a salvação. Na morte de Jesus Cristo, ele realizou o projeto de Deus. Aí Deus diz, filho, porque depois que ele morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. Aí foi que João viu ele subir para a glória, para receber o livro sagrado de Deus, que estava selado, que somente o filho, porque tinha vencido, o leão da tribo de Judá, podia receber aquele livro. Para quê? Para que ele passasse para nós o direito de salvação. Foi o sangue de Jesus Cristo que abriu aquele selo daquele livro, para que a nossa história continuasse. Aleluia. A história dos homens está nas mãos de Deus. Está vendo? A sua história, a minha história, está nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. E o projeto de Deus vai ser cumprido por todos. O projeto de Deus vai ser cumprido por todos. Quando o Cordeiro receber o livro, ouvem-se 3 grandes louvores. O primeiro é da criação do povo de Deus. O primeiro é da criação do povo de Deus. O primeiro louvor
foi que Jesus Cristo veio pela criação de Deus, pelo livro, pela primeira história. Jesus Cristo veio dar continuidade à história de Deus, do Pai. Aleluia. Vai ser cumprido por todos quando o Cordeiro recebeu e recebe. Ouve-se 3 grandes louvores. O primeiro é do Cordeiro do povo, o primeiro é da criação do povo de Deus, mostrando o porquê o Cordeiro pode receber o livro. O primeiro louvor foi porque o Cordeiro recebeu o livro para continuar a nossa história. Aleluia. O segundo louvor é dos anjos, atribuindo a Jesus todas as qualidades possíveis, pois o Senhor da história é somente Jesus e não os poderes que se absolutizam. Os poderes absolutos que acham que eles são os poderosos, que não precisa de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém, porque são ricos, poderosos. O dinheiro não compra tudo. O poder da terra, aqui dos homens, é limitado. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra vida. Quem dá a vida é o sangue de Jesus, é o Cordeiro que foi imolado, é o leão da tribo de Judá que dá vida a nós, pecadores. Sem o Cordeiro imolado, com o poder que vê tudo o que acontece na história do ser humano, nós não tem continuidade, mas para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso, para a honra e a glória do Filho, para a honra e a glória do Espírito Santo, Jesus recebeu o livro, porque ele venceu a morte e para nos dar vitória. Aleluia. O segundo louvor é dos anjos, atribuindo a Jesus todas as qualidades possíveis, pois o Senhor da história é somente Jesus e não os poderes absolutos. Poder absoluto só quem tem é Jesus. Poderes absolutizam. Não tem poder. Aqui diz assim o terceiro. O terceiro é de todas as criaturas no que reconhecem Deus e o Cordeiro no mesmo plano. As criaturas, que nós somos criaturas de Deus, que Deus criou, fez como semelhança dele. Mas nós precisamos reconhecer Deus e o Cordeiro no mesmo plano. Por que que o Cordeiro abriu o livro? Porque ele veio pegar o livro da mão do Pai para dar continuidade no plano da salvação, no plano do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, mas o seu Filho amado aceitou vir receber o livro, morrer por nós, sofrer, dar a sua vida, derramar o seu sangue, para poder ressuscitar dos mortos, para poder receber o livro da história que Deus começou e dar continuidade a ela. A minha história e a tua história. Finaliza, vamos lutar. Vamos lutar para nós continuar a história nossa com Deus, com Jesus Cristo, porque nós sem Deus não somos nada. Aí diz assim:
A criatura que reconhece Deus e o Criador e o Cordeiro no mesmo plano. O povo de Deus adora somente a Deus. Olha aqui o que diz a Bíblia Católica, que está na Bíblia Católica aqui, ó. Que está na referência bíblica, que eu estou lendo a referência do Apocalipse da Bíblia, do capítulo 5 da Bíblia Católica. Diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, que na nossa também está escrito, diz assim: somente a Deus e a Jesus Cristo, o povo de Deus, o povo de Deus adora somente a Jesus Cristo, a Deus e a Jesus Cristo, e não os homens. O que quer dizer? Aqui a palavra. Nós não podemos adorar outra coisa, colocar outra coisa dizendo como é que eu tenho Deus como meu Salvador, meu Criador do céu e da terra, e em vez de eu pedir, ó Deus, me guarda, me livra, seja comigo, Pai, eu vou dizer para uma coisa que tem uma figura que está na parede, para uma imagem que está ali, feita ali, e dizer assim, não, me socorre, não. É isso que Deus está falando. Somente o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Aqui diz assim na referência, somente a Deus e a Jesus Cristo, e não os homens e nem as coisas. Então nós não podemos ter nada, colocar nada como Deus, nem homem e nem as coisas, porque somente Deus, somente o Filho é soberano e tem todo o poder do leão, o poder da águia, o poder do urso, todo aquele símbolo poderoso que estava no trono, era símbolo que Deus fez os anjos para adorar. Os anciãos que estavam lá era para adorar a Deus. E nós aqui na terra muitas vezes não quer adorar a Deus. Não quer reconhecer Deus como Deus, Jesus como Filho, e que veio nos dar a salvação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança com muito amor. Mesmo ele olhando e vendo o mundo no pecado, ele enviou seu Filho para nos dar a salvação. Nesta hora, eu venho agradecer pelas maravilhas do Pai, pelo poder do Espírito Santo, pela minha vida, pelo conhecimento, o dom do conhecimento que Deus tem me dado para me reconhecer Deus como Pai, Criador da história, e o Filho como Salvador de nossa alma, e o Espírito Santo como Consolador no momento da nossa tristeza, da nossa angústia. O Espírito Santo chega e diz, filho, eu estou contigo, não temas, eu sou o Senhor teu Deus, porque Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles é uma missão só, é para nos socorrer, nos dar salvação, vida e vida com abundância. Eu quero agradecer a Deus com a pequena oração. Deus abençoe, Senhor, todos que ouvirem esse programa, todos que ouvirem a tua palavra, que eles possam, Deus, guardar em seus corações e possam colocar em prática em suas vidas. E conhecer, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso e o Filho, o Salvador e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Nos dê da Tua graça. Eu agradeço, Senhor, por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.